A corda queimava minhas mãos, mesmo congelada. O vento soprava contra o rosto como lâminas invisíveis. A neve batia forte, cegando, grudando nos cílios. Fazia 20 graus negativos, um frio que não só congelava os ossos, mas que tentava roubar a própria vontade de seguir. Lá embaixo, apenas o abismo escuro. À frente, a usina de Vemork, guardada por soldados alemães, cercada por minas e cercas de arame barbado. O coração de um segredo que não podíamos deixar sobreviver. Alguns dizem que exagero quando conto essa história, mas eu estava lá. Pendurado naquela parede de gelo, cada estalo da corda parecia o fim. O destino de milhões estava amarrado conosco naquela noite. Mas como cheguei até ali? Meses antes, eu era apenas mais um norueguês exilado. Foi em Londres que ouvi pela primeira vez sobre a missão. Entramos em uma sala fria, paredes cobertas de mapas. Oficiais britânicos e noruegueses nos esperavam. A voz do comandante era seca, firme. O Reich está produzindo água pesada em Vemork. Se Hitler conseguir o que deseja, terá a bomba atômica antes de qualquer outro. A humanidade conhecerá um inferno sem volta. Vocês são a única chance de impedir isso. Na mesa, papéis com fotos aéreas da usina, diagramas dos tanques de produção. Cada linha desenhada parecia pesar mais que chumbo. A ordem era simples e impossível ao mesmo tempo. Infiltrar, sabotar, desaparecer. Na Escócia, o treinamento começou. Dias que pareciam não terminar. Noites em que o frio arrancava a pele. Escalávamos penhascos até as mãos sangrarem. Aprendíamos a mover-nos no silêncio absoluto, como sombras na neve. O som seco dos disparos ecoava nos campos de treino, enquanto carregávamos rifles que pareciam pesar uma vida inteira. Os britânicos repetiam como um mantra: se falharem, Hitler terá a bomba, não há plano B. Cada gota de suor, cada ferida aberta, cada músculo dolorido tinha um único propósito: preparar-nos para aquela noite em que atravessaríamos montanhas e rios congelados para colocar explosivos no coração de Vemork. E foi assim que, semanas depois, ali estávamos, suspensos sobre um abismo, com cordas congeladas, dedos entorpecidos e o peso do mundo inteiro preso às nossas costas. Avançávamos como sombras sobre a neve. O vento cortava como navalha, assoviando entre as montanhas, uivando nos ouvidos, quase nos empurrando de volta. Cada rajada parecia um inimigo invisível, testando nossa determinação. As botas afundavam até a canela, deixando marcas que logo eram apagadas pela neve que não parava de cair. Às vezes o gelo estalava sob nossos pés, e cada estalo fazia o coração disparar. Um som assim no silêncio da noite poderia ecoar longe demais. O frio não era novidade. Havíamos sido preparados para suportar temperaturas impossíveis, para manter o corpo em movimento mesmo que o rosto queimasse como fogo congelado. Mas nada no treinamento podia replicar o que era avançar em território ocupado, com a sensação constante de que olhos inimigos espreitavam na escuridão. De tempos em tempos, o vento trazia até nós o som distante de vozes em alemão ou o ruído metálico de um rifle sendo ajustado. Patrulhas. Sabíamos que estavam lá, espalhadas pelas colinas. Bastava uma lanterna se acender, um cão farejador latir, e tudo estaria perdido. Movíamos-nos devagar, cada passo ensaiado como numa coreografia silenciosa. Não havia espaço para erros. O gelo, o vento, o frio, nada disso era o inimigo real. O verdadeiro inimigo eram os homens que vigiavam aquelas montanhas. E o tempo. Naquele silêncio absoluto, até a respiração parecia ser um som proibido. A cada nuvem branca que escapava de nossas bocas, sentíamos a guerra pulsar, invisível, como se a própria noite estivesse contra nós. Era a travessia mais longa das nossas vidas. E ao final dela, esperava-nos Vemork, e a missão que mudaria o curso da guerra. Éramos 6 homens naquela noite, 6 contra todo um exército. Não havia reforços, não havia segunda chance. Se fôssemos descobertos, a missão terminaria ali, e talvez a guerra com ela. Do alto da encosta, avistamos a usina de Vemork pela primeira vez. Um gigante de concreto encravado no vale, iluminado por refletores que varriam o gelo como olhos atentos. A fumaça da chaminé subia em colunas pesadas, misturando-se ao vento cortante que rugia entre as montanhas. Com lunetas, contamos as patrulhas alemãs. 12 do lado de fora, armados com rifles e metralhadoras. Outros tantos podiam estar lá dentro. A ponte de acesso principal estava minada, cercada, impossível de atravessar sem sermos vistos. A cada minuto, soldados surgiam e desapareciam na escuridão como fantasmas armados. Ouvíamos os sons metálicos ecoando no vento, o estalar de botas batendo no chão congelado, o clique de carregadores sendo ajustados, o roçar de baionetas contra os cintos. Aquilo não era apenas uma fábrica, era uma fortaleza. Entre nós, ninguém falava, só olhares rápidos, sinais silenciosos com as mãos. Havíamos estudado aquele lugar em mapas e fotos aéreas durante meses, mas vê-lo diante de nós era diferente. Gigante, hostil,
protegido por homens que acreditavam guardar o futuro do Reich. Sabíamos que a entrada frontal era impossível. Restava a descida pelo desfiladeiro, uma garganta estreita coberta de gelo e rochas afiadas. Era isso ou voltar para casa derrotados. A respiração pesada se misturava ao vento. Cada passo dado era calculado. Cada movimento cronometrado com os refletores. Se a luz nos pegasse em falso, seríamos apenas alvos fáceis na neve. Ali, observando a usina, entendi a dimensão daquilo. Não estávamos apenas contra soldados, estávamos contra o impossível. Descemos pelo desfiladeiro como sombras grudadas no gelo. O vento soprava forte, encobrindo o som dos nossos movimentos. Cada pedra solta, cada estalo do gelo, parecia um tiro disparado no silêncio da noite. À frente, 2 guardas alemães patrulhavam o caminho lateral. O facho da lanterna deles cortava a escuridão, como uma lâmina, varrendo o chão congelado. Fizemos sinal uns aos outros. Não havia escolha. Ou eles caíam, ou a missão acabava ali. Avançamos rastejando, respiração presa no peito. Quando o primeiro virou de costas, um de nós saltou por trás, braço firme ao redor do pescoço, abafando qualquer som. O corpo caiu na neve sem eco. O segundo virou rápido, mas antes que pudesse abrir a boca, sentiu a lâmina atravessar o frio do ar. O silêncio permaneceu absoluto. Apenas o vento uivava. Arrastamos os corpos para fora do caminho, cobrando-os com a neve. Ninguém os encontraria até o amanhecer. Seguimos pelo corredor estreito, o concreto da usina já acima de nossas cabeças. O som dos refletores virando, o ecoa distante das botas alemãs, tudo nos lembrava que estávamos dentro da boca do lobo. Encontramos a grade de ventilação, exatamente como nos mapas. 2 homens seguraram a corda, outros se revezaram no corte, ferro contra ferro, faíscas invisíveis no escuro. Finalmente, abrimos passagem. Dentro, o ar era pesado, cheirando a óleo e metal queimado. As máquinas roncavam baixo, como se fossem monstros dormindo. Movíamos-nos em fila, cada passo ecoando contra as paredes. No coração da usina, os tanques de água pesada brilhavam sobre a luz baixa das lâmpadas. Era ali que a guerra poderia mudar de rumo. Era ali que tínhamos que agir. Enquanto 2 montavam os detonadores, outros vigiavam os corredores. De repente, passos. 2 soldados alemães se aproximavam. O ranger das botas no chão de metal soava cada vez mais alto. Um de nós se posicionou na sombra. O primeiro alemão virou a curna e não teve tempo de reagir. Um golpe seco, o som abafado de um corpo caindo. O segundo tentou gritar, mas foi silenciado por uma rajada curta de metralhadora com silenciador improvisado. O cheiro da pólvora se misturou ao ar metálico da fábrica. Voltamos rápido para os explosivos. O relógio marcava os segundos. A tensão podia ser cortada como uma faca. Todos sabiam, se alguém desse o alarme, estávamos mortos. Quando o último fio foi conectado, o líder sussurrou apenas uma palavra. Pronto. Saímos como entramos. Sombras no concreto. A usina atrás de nós continuava a roncar sem saber que carregava em seu ventre a sentença de morte. Minutos depois, a explosão rasgou a noite. Um clarão iluminou as montanhas. O vento trouxe o estrondo até nossos ouvidos, seguido de um silêncio absoluto. Vemork havia sido ferida no coração. A explosão iluminou o céu como um relâmpago artificial. O estrondo ecoou pelas montanhas, rebatendo nas paredes de gelo até parecer que a terra inteira tremia. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Mas logo depois, os alarmes começaram a soar. Sinos, gritos em alemão, o som metálico de botas correndo pelo concreto. Corríamos pelo desfiladeiro de volta, tentando nos misturar à escuridão. O vento rugia, lançando neve contra nossos rostos, cobrindo nossos rastros. Mas não demorou para que os refletores se acendessem, varrendo a noite em feixes brancos. Contact! Contact! A voz de um soldado alemão cortou o vento. Disparos rasgaram o silêncio. Balas traçantes riscavam o ar, estourando contra o gelo. A noite que antes nos protegia agora se iluminava em clarões laranjas. Deitamos no chão congelado e respondemos com rajadas curtas. O estampido seco dos rifles ecoava no ar. O cheiro de pólvora se misturava ao frio, queimando as narinas. A cada disparo, o gelo ao nosso redor se quebrava em estilhaços brancos. Um de nós lançou uma granada de fumaça improvisada. A nuvem cinzenta se ergueu no vento, cobrindo parte do desfiladeiro. Aproveitamos a cortina para recuar, disparando em intervalos curtos para manter os alemães abaixados. As vozes inimigas soavam cada vez mais próximas, ordens gritadas em meio ao caos. Schnell! Links! Absperren! Não podíamos parar. Cada segundo ali era morte. Avançávamos correndo, escorregando no gelo, com os tiros unindo por cima das cabeças. Um de nós caiu, a bala atingindo o gelo ao lado de sua perna. Mas ele se levantou, mancando, sem soltar o rifle.
A perseguição foi feroz. O som de metralhadoras MG-42 ecoava pelas montanhas, cuspindo fogo no escuro. Mas o terreno era nosso aliado. Conhecíamos as rochas, os desfiladeiros, os caminhos que só o norueguês poderia traçar. Pouco a pouco, o som dos tiros foi ficando para trás. O vento voltou a ser o único inimigo, assobiando entre as montanhas como um fantasma. A usina ardia distante, colunas de fumaça subindo contra o céu noturno. Havíamos cumprido o impossível, mas a guerra ainda rugia atrás de nós. E sabíamos, aquela não seria a nossa última luta. Anos se passaram desde aquela noite em Vemork. O mundo mudou, fronteiras mudaram, e muitos daqueles que estavam comigo já não estão mais. Mas o vento gelado da Noruega ainda sopra na minha memória como se fosse ontem. É estranho pensar que éramos apenas 6 homens contra o império inteiro. 6 sombras armadas apenas com cordas, explosivos e a determinação de não deixar Hitler mudar o rumo da humanidade. Dizem que a explosão em Vemork atrasou os nazistas tempo suficiente para impedir que eles tivessem a bomba. Mas a verdade é que a guerra não acabou ali. Pouco tempo depois, soubemos que parte da água pesada já produzida seria transportada pela Noruega em direção à Alemanha. E foi então que outro plano nasceu. Um plano ainda mais arriscado, que envolvia não apenas soldados, mas também civis. Ainda posso ouvir o som do vento assobiando nas montanhas, o estalo das cordas congeladas, o estampido dos tiros que cortaram a escuridão. Mas também me lembro das palavras sussurradas entre nós. Isso ainda não terminou. Não éramos heróis. Éramos apenas homens que se recusaram a permitir que o futuro fosse decidido nas mãos de tiranos. E se naquela noite gelada mudamos o curso da guerra, a continuação viria em breve, quando a luta desceria das montanhas para as águas profundas do Lago Tinchou.